com Jesus, diga glória a Deus. Diga eu sou filho do rei, sou príncipe e princesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos debaixo de um entendimento da palavra, estamos em festa dos tabernáculos, amém? Eu vou ministrar a oferta nesse momento e eu quero que você preste bastante atenção no que Deus vai falar com você. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, abençoe a minha vida e deixe ouvir a mensagem. Amém? Veja qual é a resposta dele. A resposta dele é o silêncio. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Nós vamos receber o entendimento de uma palavra muito interessante e gostosa que o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Eu recebi a incumbência de ministrar essa palavra e eu creio que Deus vai me usar para abrir o seu entendimento e nunca mais na sua vida você vai ofertar como você ofertava. Se você ofertava com alegria, você agora vai vir saltitando. Se você ofertava triste, você vai vir alegre. Se no momento da oferta você corria para o banheiro, agora você vai correr para o altar. Amém? Diga assim: a partir de hoje eu vou ofertar com entendimento e com alegria. Amém? Quem encontrou Eclesiastes capítulo 11, diga eu achei. Amém? Quem não achou, diga eu não achei. Oh, mas você vai encontrar, está na Bíblia. Amém? Você que encontrou, deixa a sua Bíblia aberta e eu quero dizer algo para você. Nós estamos em um momento de festa, estamos encerrando hoje 21 dias de jejum, oração, choro, alegria, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, amém? Começando essa festa na sexta-feira, quando a pastora Marilina e a pastora Adriana nos ministraram o coração, trazendo-nos o entendimento sobre tabernáculos e trazendo o entendimento sobre primícia. Quando fomos ministrados sobre primícia, na ministração de oferta, primícia significa santificação. Nós temos 3 tributos a qual Deus nos pede dentro da sua palavra diretamente, começando pela primícia, passando pelo dízimo e chegando até a oferta, amém? Amém. Começando pela primícia, o significado de primícia é santificar. Então aquele que tributa a sua primícia, aquele que entrega a sua primícia, santifica tudo aquilo que permanece em sua mão, santifica todos os seus bens, o alimento que ele tem dentro da sua casa, santifica a sua família, santifica as suas vestes. Tudo aquilo que é seu passa a ser santo. Amém? Isso é o significado da primícia. Começamos na sexta-feira com esse entendimento. Ontem, sábado, tivemos o entendimento de Sucote. Sucote significa proteção, tenda, aquilo que nos protege, a nuvem de Deus que nos acompanha, que no momento do sol escaldante, Deus nos dá o refrigério com a sombra da sua mão, ao qual nós estamos guardados, protegidos. E qual é esse significado? O significado do dízimo. O que significa o dízimo quando você tributa na casa de Deus o seu dízimo? Dízimo significa proteção. A primícia santifica, o dízimo protege. Do que o dízimo te protege? Te protege dos demônios que devoram as suas finanças e os seus bens. Quando você é um dizimista fiel, Satanás não tem direito legal algum de tocar no que é seu, de colocar uma enfermidade dentro da sua casa. Então, quando o dinheiro não sai, automaticamente ele está dentro da sua casa, no banco ou em algum lugar onde você está investindo. Então você está prosperando, amém? Então o dízimo é suporte da sua vida.
o dízimo é a tenda dos seus bens. Quando você compra um objeto, vou dar um exemplo aqui, quando você compra um guarda-roupa, quando você compra um jogo de cozinha, ou qualquer outro bem, utensílio dentro do seu lar, e você coloca dentro da sua casa, e você vai lá e arranca o telhado, e fica olhando para os céus, as estrelas à noite, e aí cai aquela chuva, e você fala que delícia, e daí vem mais uma noite, e uma semana, e um mês, e um ano. É isso que você faz? Você tira a proteção, a cobertura da sua casa para que molhe aquele bem que você comprou, pagou caro, para que ele se perca, sim ou não? Não. Sim ou não, igreja? Não. Assim é quando você entrega o dízimo. Tudo aquilo que você coloca dentro da sua casa, o dízimo protege para que o seu bem não se perca. Diga comigo, dízimo protege. Amém? Amém. Então, se a primícia santifica, o dízimo protege, a oferta, ela multiplica. Tudo que é seu está santificado a Deus, maravilha. Tudo que é seu está protegido por Deus, maravilha. Só que não basta ficarmos do jeito que está. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel a Ele viverá no melhor desta terra, e a multiplicação dos seus bens virá sobre a sua vida. E isso vem através da sua oferta. Olha para o irmão que está do seu lado, olha dentro da menina nos olhos dele, diga assim: existe uma menina em você. Olha, os homens ficaram aflorados agora. Diga, não apenas uma, mas duas. Amém? Fique tranquilo, fique em paz. Em mim também existem duas meninas. Amém? Então olha nas meninas dele e olha nas meninas dela e diga assim: meu irmão, é hoje. Hoje é o dia que eu e você estamos aprendendo a santificar, a proteger e a multiplicar as bênçãos sobre nossas vidas. Amém? Olhe para mim. Queridos, dentro do entendimento da palavra de Eclesiastes, a qual nós vamos ler agora, você vai entender sobre semeadura. Semeadura. Existe aqui um fruto em minhas mãos. Amém? Amém. Eu estou com uma maçã em minhas mãos. Diga assim: peri. Peri. Diga peri. Peri. A palavra peri no hebraico significa fruto ou semente. Dependendo do que você está falando, a palavra peri vai dar o significado de semente ou o significado de fruto. A mesma palavra serve para semente, como também serve para fruto. Essa palavra peri, dentro da palavra de Deus, quando nós vamos estudar a palavra, o significado da oferta, a qual nós semeamos, diga-se comigo: oferta é semente. É semente. E você planta uma semente para quê? Para que futuramente você recolha o fruto dessa semente. Amém? Amém. E no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Preste bastante atenção. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você semeia pela manhã, e a tua semente, e à tarde não repouses a vossa mão, porque não sabe qual delas vai prosperar, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Quem aqui já semeou na casa de Deus, levanta a mão. Amém? Tem alguém aqui que nunca semeou? Tem alguém aqui que nunca ofertou na vida? Se você nunca ofertou, levante a sua mão. Tem alguém que nunca ofertou? Não tenha vergonha. Todos ofertaram, todos semearam. Qual foi o fruto
que você colheu dessa semente? Você já parou para pensar? A palavra de Deus aqui está dizendo para nós que se você olhar para o vento, você não vai semear. Se você olhar para as nuvens, você não vai cegar. Nós muitas vezes olhamos para nossas circunstâncias e por causa das circunstâncias nós não temos coragem de semear. Quais são as circunstâncias que têm segurado a tua prosperidade? Quais são as circunstâncias que têm segurado as suas sementes? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, que é a continuidade dessa revelação, e preste bastante atenção no que nós vamos ler. Marcos, capítulo 4, Novo Testamento, a partir do versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 26. E eu vou lendo enquanto alguns procuram. E a palavra de Deus diz assim para nós: disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, pois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe se mete a foice, porque é chegado a ceifa. O texto de Eclesiastes falou para nós que quando nós ofertamos a Deus, é da mesma forma que uma mulher quando está grávida, que eu e você não temos o entendimento de como se nasce, se cresce, se formam os ossos no ventre de uma mulher. A ciência não tem explicação para isso. A ciência tenta explicar várias coisas sobre a vida do homem, sobre o gene, sobre de onde o homem veio, para onde o homem vai. Eles tentam de todas as formas, mas a ciência não consegue explicar de qual maneira o osso de uma criança nasce dentro do ventre de uma mulher. Como que uma criança, muitos nascem grande, conseguem sair do ventre de uma mulher? A criança, quando está dentro do ventre da mulher, ela está com os seus ossos moles, ela não está com os seus ossos duros. Quando a criança é retirada do ventre da mulher, quando ela entra em contato com o mundo exterior, esses ossos se calcificam e endurecem naquele momento. Quando eles saem para fora, eles estão prontos para serem pegos no colo e esse osso não se quebra, para que esse osso não se dobre e permaneça como ele está. Por isso que tem que tomar um cuidado muito grande no momento de tirar a criança, porque você pode alejar a criança, você pode dar um distúrbio ali no cérebro, na massa cefálica da criança, para não apertar a sua cabeça. E a Bíblia está dizendo para nós que assim é a nossa oferta. É algo que no natural, aqueles que não creem na palavra de Deus não conseguem entender. Por quê? Quando eu trago uma semente na casa de Deus e quando eu semeio essa semente, algo acontece no mundo espiritual. Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui que a semente, para germinar e crescer, não sabendo nós como, mas Deus sabendo o que faz, a terra por si mesmo, ela frutifica a terra. Bata a mão no seu peito e diga assim: eu sou uma terra fértil. Amém? Amém. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Guarde isso no seu coração. Eu tenho alguns discípulos, e esses discípulos, vocês mesmos do ministério, muitos discípulos aqui do ministério, reconhecendo uma unção que nós pastores temos sobre a vida de vocês, ofertam em nossas vidas, nos abençoam. E vocês semeiam na vida dos seus líderes, na vida dos seus pastores, assim como vocês semeiam na minha vida, crendo que nós somos uma terra fértil, onde você vai plantar a semente em nós e você vai colher o fruto dessa plantação a qual você fez. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Uma discípula nossa, sabendo que nós estávamos nesses 21 dias de jejum só em água, veio e semeou na vida da minha esposa 10 caixas de
água de coco, que no momento que o corpo está desesperado por algum tipo de vitamina, tomávamos água de coco ou algum tipo de Gatorade, alguma coisa assim, para suportar o trabalho do dia a dia. E ela semeou 10 caixas, e nós oramos por ela e abençoamos essa discípula. E o marido dela também semeou na minha vida da mesma forma. Nós oramos por eles, e eu declarei sobre eles: Deus vai fazer algo na vida de vocês, a qual vocês não compreendem e não entendem, mas o milagre virá. Eles estão desesperados, precisando comprar a casa deles, mas eles estavam devendo aí do valor do carro, as prestações do carro, e por causa da prestação do carro, automaticamente o banco não libera o dinheiro para eles comprarem a casa. Então uma coisa amarrava a outra, e nós oramos por eles e declaramos a bênção sobre eles. E eles, tendo uma conversa dentro da casa de alguns familiares, contando os milagres, contando as bênçãos, o cunhado deles vai para dentro do quarto e volta um pacote na mão, fala assim: qual é o valor que você precisava? Você precisa para pagar esse carro, para você conseguir comprar a sua casa. E ele diz assim: R$9.800. O cunhado vem com uma maçaroca de dinheiro assim, dá R$10.000 na mão dele e diz assim: eu iria investir esse dinheiro em alguma coisa, e não existe lugar melhor do que investir em um homem de Deus. Vai lá, paga o seu carro, depois a gente conversa. Diga assim comigo: 10 caixas de águas de coco frutificaram R$10.000. Diga: é 100 por 1. É 100 por 1. Aleluia! Valeram R$1.000 cada caixa de coco. Vale a pena semear em terra fértil, sim ou não? Se eu, que sou homem, que tenho defeitos, mas sou homem de Deus, estou me santificando para abençoar a sua vida. Quando você semeia em mim, você recolhe as bênçãos do mundo espiritual, muito mais. Você semear em uma terra muito mais do que é o solo da casa de Deus, aonde Ele habita, aonde Ele vive, aonde Ele ama estar e ama que você também esteja. Amado, eu estou te dando algo simples, algo pequeno. Estou querendo abrir os seus olhos, porque se você parar para pensar no natural, isso não acontece normalmente. Ou alguém aqui anda recebendo R$10.000 de graça, assim, de presente, numa conversa. Ô cunhado, ainda mais cunhado, né? Uma maravilha. Graças a Deus eu tenho uns cunhados muito abençoados. Vejo eles uma vez por ano. É uma maravilha. Mas eu amo eles. Aqui os dias eles se convertem e devolver eles quase todo dia. Mas vindo disso, meu irmão, é um milagre mais do que sobrenatural. É sobrenatural, né? A porção é dobrada do sobrenatural. Então, quando nós lemos um texto como esse sobre semeadura, sobre ler aqui que o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente na terra. Fale assim comigo: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. E o texto diz assim: depois dormisse. Olha que interessante. Ele dorme e se levantasse de noite e de dia. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você? É a continuidade, a complementação de Eclesiastes. Eclesiastes está dizendo assim: a semente precisa morrer, mas para que ela morra, ela precisa cair em uma terra fértil. E quando ela cai nessa terra fértil, a Bíblia diz que essa semente ela precisa morrer. Pastor, como que você me prova que essa semente precisa morrer? Abra comigo em João capítulo 12. Abra ali em João capítulo 12, um pouquinho mais para frente, e você vai ver Jesus falando algo sobre si mesmo. E ele vai falar sobre semente para mim e para você. João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24.
Quem encontrou, diga amém. João 12, 24 diz assim: em verdade, querido, olha para mim. Quando você ler algo na Bíblia e estiver escrito em verdade, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Isto que eu vou falar agora é a mais absoluta verdade. Não existe nada mais e nada a menos do que isso que eu vou falar para você. Isso que eu estou te falando, quando ele está dizendo verdade, isso que eu vou lhe falar, siga, entre dentro dessa palavra, viva por essa palavra, porque ela é a verdade das verdades. E olha o que o texto está dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, vai produzir muito fruto. Diga assim comigo: a minha oferta precisa morrer. Amém? Quando você traz a sua oferta ao altar de Deus, quando você entrega a oferta no gasofilácio, quando você entrega a tua semeadura, quando você planta a sua semente nesta terra que é a casa de Deus, você precisa esquecer o valor da oferta. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o texto que nós lemos de Marcos, de Eclesiastes, está dizendo que você precisa de dia e de noite, você precisa plantar, dormir. Isso quer dizer esquecer. O texto de João, Jesus está dizendo: se o grão de trigo não morrer, isso quer dizer acabou. Se você não esquecer essa semente, ela não vai frutificar, ela vai ficar sozinha, ela vai apodrecer e não vai germinar. Mas a palavra de Deus também estava ali nos ensinando que de dia e de noite você precisa cuidar. Lá em Eclesiastes diz que você precisa regar. Isso quer dizer o quê? Eu esqueço do valor da minha oferta, mas eu não esqueço que eu ofertei. Não basta fazer a coisa certa. Porque muitas pessoas ofertam e não prosperam? Porque muitas pessoas dizimam e não vê a proteção? Porque muitas pessoas até primiciam e não vê a santificação dentro da sua casa? Porque faz o que é certo, mas não da forma certa. Diga assim comigo: não basta fazer o que é certo, precisa fazer da forma correta. A pastora Marimir ministrou um pedacinho sobre isso, que Deus ministrou o coração dela. Não basta dizimar, minha amiga, não basta primiciar. Primícia é primeiro, então antes de tudo precisa primiciar. Se eu primicio por último, não é primícia, é último. Então não basta fazer o que é certo, precisa fazer da forma certa. Não basta plantar a semente na terra, você precisa regar a semente de dia e de noite. É o que o texto de Marcos diz. Vá lá, cuide da sua semente. Não, pastor, o senhor está me chamando a atenção, mas eu sou um ofertante fiel, eu sou um ofertante que oferto muito na casa de Deus. Você não tem que lembrar do tamanho da sua oferta, você precisa velar em oração. Quando Deus diz: traga-me a memória, me cobre disso, se você for fiel, não lembrando o valor, mas regando ela. E como que eu rego a minha oferta? Com oração, com respeito à casa de Deus, com carinho, com amor à casa de Deus. Quando eu oferto e quando eu não jogo um copo no chão, eu estou dizendo assim: a minha oferta tem valor no altar, mas não é porque eu oferto que eu tenho direito de sujar a igreja. Amém? Amém. Quando você faz isso, você está regando a sua semente. Quando você vai no banheiro da igreja e zela pelo banheiro da igreja onde ninguém está te vendo, você está regando a sua oferta com respeito, com amor e com carinho na casa de Deus. Quando você entrega a sua semente e sai daqui, esquece do valor, mas se lembra que você faz parte desta casa, você ama a casa de Deus, você está regando a casa de Deus, e você vai ver a frutificação da sua semente. Diga assim comigo: a semeadura é obrigatória, e a colheita é muito mais que obrigatória. Quando você semeia, é obrigação nossa. Aquilo que está na nossa mão, Deus já nos deu para semear. Porque lá em
e semeia. Então quem nos dá a semente é o dono da semente. Então quando eu planto, é uma obrigação minha, mas a colheita dessa semente é mais do que obrigatória. É a palavra de Deus se fazendo real na minha e na sua vida. Quando Deus diz isso para nós, Ele está dizendo assim: filho, eu estou querendo apenas lhe ensinar, e eu quero te trazer algumas coisas à memória para fechar essa ministração. Deus ministrou fortemente o meu coração sobre uma palavra na noite passada. E você vê no Velho Testamento, você vê Deus dizendo assim para o povo de Deus, para que o povo viesse entregar incenso, aromas a Deus. O que é o incenso? O incenso para Deus não é esse incenso que você encontra aí nas casas esotéricas, esses incensos do mundo aí hoje, a qual o diabo tenta imitar a Deus, fazendo isso aí para invocação a demônios, a bruxaria. Não é nada disso. Esse incenso e esse aroma a qual Deus estava pedindo ao seu povo, eram folhas, especiarias, coisas de alto valor, com um cheiro que hoje a gente não consegue ter nos perfumes nossos naturais. Deus pedia: acenda essas folhas dentro do templo, acenda esse aroma suave dentro da sua casa, levante altares para mim. Deus estava pedindo esse incenso, esse aroma. E por que Deus pedia esse incenso? Por que Deus pedia perfume, aroma, essa fumaça? Deus, será que lá no céu Ele não tem perfume? Será que Ele recebia essa fumaça que é subindo lá na glória, e Ele ficava pedindo coisa para o povo? Acende aí uma fumaça aí embaixo, em aroma suave, para chegar aqui em cima. Será que é isso? Será que Deus é tão assim pequeno para pedir isso para o povo? Guarda isso no teu coração, eu já vou explicar para você. Outra coisa, Deus pedia para o povo sacrifício. Deus pedia para o povo: o que é o sacrifício? O sacrifício é a oferta. Deus pedia: sacrifique um animal, e desse animal ao qual você vai sacrificar, eu quero toda a gordura desse animal, e queime ela todinha. Eu quero que ela desapareça desse local. Você vai torrar ela, e o aroma dela vai subir aos céus. Eu vou receber esse aroma todinho para mim. Será que Deus é obeso? Será que Deus ama a gordura e gosta de comer gordura? Manda a gordura para mim, manda a gordura para mim. Será que é isso que Deus gosta? Segura essa no teu coração, guarda aí do ladinho que eu já vou lhe explicar. Deus pedia: eu quero uma éfa de farinha, eu quero a flor da farinha, entregue a flor para mim. Sabe o que é a flor da farinha? É o local onde vem a semente da farinha. Será que Deus gosta de flor de farinha? O cheiro da flor? Será que aquilo se dava prazer para Deus? Deus dava para mim: dá a flor para mim, espreme ela aí, espreme ela, exala o perfume dessa flor, porque eu quero receber ela aqui em cima. Será que Deus queria sentir o cheiro da flor? E talvez venha uma dúvida no seu coração, na sua mente, que eu quero ministrar os dias de hoje. Será que quando você tem que trazer uma oferta na casa de Deus, o diabo lança uma seta na tua mente dizendo assim: Deus não precisa de dinheiro, Deus não quer o teu dinheiro, para que você tem que ofertar? Por que você tem que primiciar? Por que você tem que dizimar? Deus recebe nota de real lá em cima? Será que Deus é banqueiro? Será que Deus precisa de dinheiro lá em cima? Talvez seria a mesma pergunta que viria no coração daquele povo antigamente. Mas sabe o que Deus estava fazendo com esse povo? Deus estava apenas abençoando esse povo. Porque quando Deus pedia para esse povo o aroma do incenso, querido, no deserto não existia adobe, no deserto não existia palmolive, no deserto não existia SPP para matar pernilongo, para matar mosquito, para matar barata, para matar pestilência, qualquer tipo de bicho. Deus estava pedindo assim: filho, acenda um aroma suave dentro da tua casa para mim. Olha como que Deus é, dá para mim. Mas sabe o que Deus estava falando? Filho, acenda para mim, mas quem está sendo abençoado é você, porque não para nenhum tipo de bicho dentro da sua tenda. Você vai dormir sem nenhum pernilongo te morder, você vai comer sem nenhum bicho sentar na tua comida, porque aquele aroma Deus pedia para ele, mas quem era abençoado era aquele que fazia o aroma para Deus. Então Deus purificava o ambiente, Deus limpava a casa do próprio ofertante. É isso que Deus estava fazendo. Quando o povo sacrificava um animal,
e queimava a gordura para Deus, sabe o que esse povo estava fazendo? Deus pedia a gordura, mas quem comia a carne? O próprio ofertante. O ofertante comia a carne, o ofertante usava a pele do animal para fazer a sua tenda, para cobrir no dia de frio, para se cobrir. Deus pedia a gordura. Por que Deus pedia a gordura? Porque a gordura, quem mora em 52 graus Celsius, faz muito mal. Porque se a pessoa comer a gordura, ele iria morrer mais cedo. Ele ia ficar obeso, ia dar problema no sangue do povo, e o povo tinha que ficar andando todo momento. O povo estava em guerra, o povo estava passando guerra a todo momento. Então Deus falava assim: dá gordura para mim, filho, para você comer só a excelência. Deus não come gordura, Deus não quer gordura, mas Deus falava: dá para mim. Sabe por quê? Porque quem vai ser abençoado é aquele que dá a oferta. Deus estava falando: eu estou tirando aquilo que te faz mal, mas eu peço para mim como oferta. Mas quem é abençoado? O ofertante. Quando Deus estava falando para o povo: me dá a flor da farinha para mim, sabe o que Deus estava falando? A farinha fica para você. A semente, quando você debulhar, a semente vai aparecer. Você vai pegar a semente, vai jogar na terra, mas a flor eu quero para mim. Por que Deus estava pedindo a flor? Porque quando ele debulhasse a flor, apareceria as sementes. Quem é abençoado? Aquele que está recebendo a oferta da flor lá em cima, ou aquele que debulhou a flor? Aquele que debulhou. Deus estava falando: é para você não comer a flor e não comer a semente, é para você semear a semente. O que Deus está nos ensinando essa noite? Quando você pega o teu dinheiro e traz até o altar, o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, Deus não está tirando o teu dinheiro. A igreja, o pastor, ninguém aqui está tirando o teu dinheiro. Deus está falando para você: eu quero o aroma, eu quero a gordura, eu quero a flor, porque aquilo que é a semente, que quem dá é o dono da semente, que deu na sua mão. Ele está dizendo para você: eu não quero que você seja amaldiçoado, eu quero que aquilo que é meu você devolva para mim. Aonde? Na casa do tesouro. E Deus mora dentro dessa casa. Deus mora aqui. Tem um altar aqui físico, onde Deus vem sentar todo dia e fica sentado aqui e traga. Não, mas o que ele designou? Ele designou um local. Ele diz: na casa do tesouro, na minha casa, aonde você vai ofertar. Deus está falando para você: eu quero que a maldição saia, que você entregue o que é meu. Por quê? Porque o melhor vai ficar na sua mão. E quando você semear na minha casa, a frutificação vai ser lá dentro da sua. A semente é aqui que você planta, mas o fruto você colhe lá dentro da sua casa. Quando você plantar uma verdadeira semente, deixar que ela morra, ela vai frutificar. Mas não se esqueça: regue ela de oração, regue ela com a sua presença, regue ela com vida de santidade, regue ela com amor a Deus, com respeito à casa de Deus. E quando você menos espera, ela deu o arbusto, do arbusto cresceu a flor, da flor veio o fruto, e no momento oportuno, quando ela estiver madura, vai ser o momento que você vai poder colher. Deus não é injusto, Deus é justo para aquele que é justificado por Ele e para Ele. Então essa noite você vai ter a oportunidade de entregar a sua semente à casa de Deus. E a partir de hoje você não vai plantar qualquer semente, porque lá em Eclesiastes a palavra de Deus diz para nós: você planta duas sementes e você não rega uma e deixa a outra, você rega as duas, porque você não sabe se uma vai semear e vai ser regada e vai crescer e a outra não, ou talvez as duas irão crescer. Mas aquele que é fiel a Deus, tudo que planta na terra de Deus, automaticamente ela está. Automaticamente o milagre vai acontecer. Se eu sou terra fértil, e se eu sou a terra, e é a terra que dá ordem à semente para ela crescer, como homem de Deus hoje, que estou em cima deste altar, com a autoridade a qual me foi incumbida, quando a sua semente chegar nesse altar, automaticamente ela vai frutificar. Porque eu, como terra fértil, como o altar que é a terra fértil, eu declaro em nome de Jesus que a tua semente vai morrer e vai germinar, e vai dar a 100, a 60 e a